Boa noite, querido irmão, querida irmã. Receba neste momento as bênçãos da noite e a paz do Senhor sobre sua vida. Hoje quero te conduzir numa oração vespertina profunda, inspirada no Salmo 143, onde Davi nos ensina a clamar por socorro e direção divina ao terminar o dia com Deus. Este salmo é um refúgio para almas cansadas, um farol para corações que buscam orientação nas horas de maior necessidade. Quando a noite chega e as forças parecem esgotar, precisamos lembrar que existe um Deus atento aos nossos clamores, pronto a nos guiar pelos caminhos certos. Se você encerra este dia com dúvidas sobre o amanhã, com o peso de decisões difíceis ou simplesmente necessitando da presença consoladora do Pai, esta oração, antes de dormir, foi preparada especialmente para você. Escreva nos comentários: Deus me guia, e permita que esta comunidade interceda por sua vida. Fique comigo até o final desta jornada espiritual, pois juntos vamos entregar nossas preocupações a Deus e descansar sob sua proteção. Assim como as estrelas brilham na escuridão, a direção de Deus se manifesta com maior clareza quando reconhecemos nossa dependência dele. Prepare seu coração para receber a paz que somente o Senhor pode conceder nesta hora sagrada do anoitecer, onde céu e terra se encontram. Oremos. Senhor, nesta noite nos aproximamos de Ti com humildade e reconhecimento de nossa fragilidade. Terminar o dia com Deus é nossa escolha consciente, pois sabemos que sem Tua orientação caminhamos perdidos. Assim como Davi clamou no Salmo capítulo 143, versículo 1, também nós te suplicamos: ouve, Senhor, a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Não queremos encerrar este dia carregando o peso das incertezas, das angústias ou das dúvidas que nos perseguiram desde o amanhecer. Recebe nosso clamor noturno com misericórdia, pois confiamos em Tua fidelidade eterna. Entregamos a Ti cada pensamento que nos roubou a paz durante o dia, cada palavra que trouxe ferida, cada situação que gerou confusão em nossa mente. Limpa nosso coração de toda ansiedade e prepara nossa alma para o descanso que vem de Ti. Sabemos que Tua misericórdia se renova a cada manhã, mas nesta noite precisamos sentir Tua presença envolvendo nosso ser. Concede-nos a graça de dormir em paz, sabendo que o Senhor vela por nós enquanto descansamos. Pai amado, reconhecemos nossas limitações e fraquezas diante de Ti. Muitas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, esquecendo que Tu és a fonte de toda sabedoria e direção. Nesta oração vespertina, confessamos nossa dependência total de Tua graça. Perdoa-nos por momentos em que caminhamos sem buscar Tua orientação, por decisões tomadas na pressa sem consultar Teu coração, assim como Davi suplicou no Salmo capítulo 143, versículo 8, também imploramos: faze-me ouvir pela manhã a Tua benignidade, pois em Ti confio. Prepara nosso coração durante esta noite para receber Tuas instruções ao despertar. Remove de nós toda dureza de coração, todo orgulho que nos impede de escutar Tua voz suave. Queremos ser vasos moldáveis em Tuas mãos, prontos para seguir o caminho que Tu traçaste para a nossa vida. Liberta-nos das vozes confusas que tentam nos desviar da Tua vontade perfeita. Senhor da paz, entregamos a Ti todas as situações que nos tiraram o sossego hoje. Cada conflito não resolvido, cada palavra áspera que recebemos ou pronunciamos, cada decepção que feriu nossa alma. Nesta oração, antes de dormir, pedimos que Teu Espírito Santo restaure o que foi quebrado em nossos relacionamentos. Concede-nos sabedoria para discernir quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. Muitas vezes, a pressa nos levou a erros que poderiam ser evitados se tivéssemos buscado Tua direção primeiro. Ensina-nos a arte de esperar em Ti,
de silenciar nossa ansiedade para ouvir tuas orientações claras. Cura as feridas emocionais que acumulamos ao longo deste dia. Sara os corações machucados por palavras duras ou atitudes incompreendidas. Derrama sobre nossos lares o óleo da paz, fazendo cessar toda discussão inútil e trazendo harmonia onde havia tensão. Restaura a alegria da tua salvação em nossos corações cansados desta jornada diária. Prepara-nos para o amanhã com espírito renovado e alma fortalecida. Deus de misericórdia, intercedemos pelos que encerram este dia sob o peso da culpa e do arrependimento. Liberta cada pessoa que carrega o fardo de erros cometidos, de oportunidades perdidas, de palavras que gostaria de não ter dito. Nesta oração vespertina, declaramos teu perdão sobre toda a vida que se arrepende sinceramente diante de ti. Assim como o salmista clamou por misericórdia, também confiamos em tua graça abundante que cobre multidão de pecados. Remove o peso da condenação dos corações contritos e concede a paz que vem do perdão verdadeiro. Ajuda-nos a perdoar a nós mesmos quando tu já nos perdoaste, a soltar o que já foi lançado no mar do esquecimento. Liberta-nos da prisão do passado, das memórias que nos atormentam quando tentamos descansar. Enche nossos pensamentos com tuas promessas de novo começo, de recomeços possibilitados por tua graça infinita. Transforma o arrependimento em aprendizado, a culpa em crescimento, os erros em degraus de maturidade espiritual e emocional. Pai Celestial, abençoa nossos filhos nesta noite com proteção e direção divina. Cobre cada criança, cada jovem, cada filho sob nosso cuidado com teu manto de amor e segurança. Guarda seus sonhos de todo pesadelo, suas mentes de todo pensamento perturbador, seus corações de toda influência negativa. Nesta hora de entrega noturna, colocamos em tuas mãos os estudos, as amizades, as escolhas e o futuro de cada um deles. Concede sabedoria aos pais para orientar com amor e firmeza, paciência para lidar com os desafios da educação. Livra nossas crianças de todo perigo visível e invisível, de acidentes, doenças, influências destrutivas e armadilhas do inimigo. Derrama sobre a nova geração discernimento precoce para distinguir o certo do errado, coragem para resistir às pressões negativas. Desperta em cada jovem o desejo de buscar tua face desde cedo, de construir uma vida fundamentada em princípios eternos. Senhor do Universo, intercedemos pelos que enfrentam decisões importantes e buscam tua direção com urgência. Muitos encerram este dia sem saber qual caminho seguir, qual porta abrir, qual escolha fazer ao amanhecer. Nesta oração vespertina, pedimos que tua luz divina ilumine cada encruzilhada, cada momento de dúvida, cada situação confusa. Concede clareza mental aos que precisam decidir sobre trabalho, relacionamentos, mudanças ou investimentos importantes. Assim como Davi suplicou no Salmo, capítulo 143, versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade. Também rogamos por orientação clara e inequívoca. Remove toda a confusão mental causada por excesso de opiniões contraditórias, por pressões externas ou por nossos próprios medos paralisantes. Fala ao coração de cada pessoa durante o silêncio da noite. Mostra sinais claros, abre portas certas e fecha caminhos errados. Concede paz interior como confirmação de tua vontade perfeita, inquietação espiritual quando algo não provém de ti. Deus, provedor, abençoa o trabalho de nossas mãos e derrama prosperidade sobre nossos esforços. Nesta noite, entregamos a ti todas as preocupações financeiras que nos roubaram a tranquilidade durante o dia. Cada conta a pagar, cada necessidade não suprida, cada projeto que precisa de recursos para prosperar.
Confiamos que o Senhor conhece nossas necessidades antes mesmo de as pronunciarmos e já preparou a provisão adequada. Remove de nossos corações a ansiedade quanto ao amanhã, a preocupação excessiva que nos impede de descansar em tua fidelidade. Para os desempregados que encerram mais um dia sem respostas positivas, renova a esperança e abre portas de oportunidades abençoadas. Capacita cada pessoa para desempenhar seu trabalho com excelência, criatividade e dedicação que honrem teu nome. Protege nossos empregos, negócios e fontes de sustento de toda instabilidade, injustiça ou ameaça externa. Senhor da cura, visita com teu poder os que encerram este dia enfrentando enfermidades e dores físicas. Toca cada corpo adoecido com tua mão restauradora, cada mente atormentada com tua paz que excede todo o entendimento. Nesta oração, antes de dormir, clamamos por cura completa para os que sofrem com doenças crônicas, tratamentos longos, diagnósticos desafiadores. Concede alívio da dor aos que não conseguem descansar por causa do sofrimento físico. Sono reparador aos que passam noites insones por causa da enfermidade. Fortalece os que cuidam de doentes, renova as forças dos cuidadores exaustos, derrama paciência e amor sobre os que servem sem esperar reconhecimento. Abençoa médicos, enfermeiros e profissionais de saúde com sabedoria sobre-humana, discernimento correto nos diagnósticos e tratamentos. Opera milagres onde a medicina humana encontrou limites, manifesta teu poder sobrenatural nas situações consideradas impossíveis. Transforma cada leito de enfermidade em altar de adoração e testemunho de tua fidelidade. Pai de amor, intercedemos pelos lares nesta hora noturna, pedindo que tua presença santifique cada ambiente familiar. Restaura os casamentos em crise. Aproxima corações distanciados por mágoas acumuladas. Derruba muros de silêncio construídos pela falta de diálogo. Nesta oração vespertina, suplicamos reconciliação onde houve ofensa, perdão onde prevaleceu o ressentimento. Ensina maridos e esposas a se amarem com o amor que vem de ti, paciente, bondoso, que tudo suporta e jamais desiste. Cura os traumas de relacionamentos passados que ainda afetam o presente, liberta dos padrões destrutivos herdados de gerações anteriores. Derrama sabedoria sobre os pais para educarem seus filhos no temor do Senhor, com equilíbrio entre amor e disciplina. Remove toda influência maligna que tenta destruir a estrutura familiar estabelecida por ti desde o princípio da criação. Protege os lares da infidelidade, do vício, da violência, da desunião e de toda obra das trevas. Senhor compassivo, estende tua misericórdia sobre os solitários que encerram mais um dia sem companhia humana. Visita com tua presença tangível os que dormem sozinhos, os que não têm com quem compartilhar as alegrias ou tristezas do dia. Nesta hora de entrega noturna, sê tu o companheiro fiel dos abandonados, dos viúvos, dos divorciados, dos que perderam conexões significativas. Envia pessoas certas para as vidas solitárias, amizades verdadeiras que reflitam teu amor incondicional. Liberta do isolamento autoimposto aqueles que se afastaram por medo de novas feridas, por vergonha do passado ou por descrença na humanidade. Cura os corações machucados por rejeição, traição ou abandono que criaram barreiras emocionais difíceis de romper. Transforma a solidão em tempo produtivo de comunhão contigo, de autoconhecimento e crescimento espiritual profundo. Prepara relacionamentos saudáveis para o tempo certo, conexões que edificarão e não destruirão. Deus eterno, abençoa os idosos nesta noite com descanso reparador e memórias abençoadas. Alivia as dores do corpo envelhecido, conforta os que sentem a passagem do tempo com melancolia.
Nesta oração vespertina, intercedemos pelos que carregam décadas de histórias, sabedoria acumulada e experiências preciosas. Concede-lhes a certeza de que ainda têm propósito e valor inestimável, independente das limitações físicas crescentes. Remove o sentimento de inutilidade ou de ser um fardo para a família, substituindo por gratidão pela jornada percorrida. Levanta gerações mais jovens que honrem, respeitem e aprendam com aqueles que vieram antes. Protege os idosos de todo tipo de negligência, abuso ou descaso daqueles que deveriam cuidar com amor. Envolve cada pessoa na terceira idade com tua paz, lembrando-os de que a beleza da velhice está na coroa de sabedoria conquistada através dos anos. Pai protetor, cobrimos com o sangue de Jesus todos os que viajam durante a noite ou encerram o dia longe de casa. Guarda cada trajeto noturno, cada estrada percorrida, cada voo realizado sob o céu estrelado. Nesta hora de entrega a Ti, pedimos que Teus anjos acampem ao redor dos viajantes, desviando-os de acidentes e perigos. Concede alertas sobrenaturais aos motoristas para evitarem situações de risco, proteção contra assaltos, sequestros ou qualquer tipo de violência. Abençoa os que trabalham na estrada, os caminhoneiros que passam dias longe da família para sustentar seus lares. Protege os que estão em missões internacionais, estudando em outras cidades, servindo em lugares distantes de seus entes queridos. Aproxima os corações separados pela distância através de Tua presença unificadora, mantendo aceso o amor apesar dos quilômetros entre eles. Prepara retornos seguros e reencontros alegres para todos os que aguardam voltar ao lar. Senhor da Justiça, intercedemos pelos que enfrentam batalhas legais e buscam que a verdade prevaleça. Muitos encerram este dia com processos pendentes, audiências marcadas, decisões judiciais aguardadas com ansiedade. Nesta oração, antes de dormir, clamamos por juízes justos, advogados íntegros, testemunhas verdadeiras e desfechos corretos. Protege os inocentes de condenações injustas, livra os oprimidos das mãos de opressores poderosos. Revela toda a verdade escondida, traga à luz toda a manipulação encoberta, desfaça toda a armação maldosa. Concede sabedoria sobrenatural aos defensores da justiça, palavras certas nos momentos cruciais, estratégias vitoriosas nos tribunais terrestres. Lembra-nos que acima de toda a corte humana existe o tribunal divino, onde o Senhor é o juiz supremo e infalível. Dá paciência aos que aguardam por justiça há muito tempo, renovando a esperança de que o direito triunfará sobre a injustiça. Transforma cada processo em oportunidade de testemunho da fidelidade divina e do cuidado com os que confiam em Ti. Deus libertador, clamamos pelos aprisionados fisicamente e aqueles cativos emocionalmente. Visita as prisões com Tua presença transformadora, levando luz onde prevalece a escuridão espiritual. Nesta hora de entrega noturna, pedimos conversão genuína para os que cometeram crimes, arrependimento verdadeiro que gere mudança de vida. Protege os presos injustamente, apressando suas libertações através de revisões de processos ou novas evidências. Conforta as famílias dos encarcerados, suprindo suas necessidades materiais e emocionais durante a separação forçada. Liberta também os prisioneiros de vícios que escravizam, de dependências químicas que destroem, de compulsões que dominam. Rompe toda a cadeia invisível de traumas passados, abusos sofridos, memórias que aprisionam a mente e o coração. Conduz cada pessoa à verdadeira liberdade que somente Tu podes conceder, aquela que liberta não apenas o corpo, mas principalmente a alma. Manifesta milagres de restauração em vidas consideradas casos perdidos pela sociedade. Pai Celestial, derrama consolo sobre os enlutados que encerram mais um dia sem a presença física de quem amaram. A dor da saudade pesa sobre os corações,
especialmente nas horas noturnas, quando o silêncio amplifica a ausência. Nesta oração vespertina, pedimos que tua presença console de maneira tangível aqueles que perderam pais, filhos, cônjuges ou amigos queridos. Enxuga as lágrimas silenciosas derramadas na solidão da noite. Substitui a angústia por memórias abençoadas. Concede a certeza da vida eterna aos que partiram em ti, a esperança do reencontro glorioso no céu. Cura o vazio deixado pela partida, preenchendo os espaços com teu amor que jamais falha ou abandona. Ajuda os enlutados a continuar vivendo com propósito, honrando a memória dos que se foram através de vidas bem vividas. Remove a culpa daqueles que se perguntam se poderiam ter feito mais, dito mais, amado mais enquanto havia tempo. Transforma o luto em legado de amor e gratidão pela convivência que tiveram. Senhor onipotente, protege os missionários e obreiros que servem em campos difíceis ao redor do mundo. Muitos encerram este dia em lugares perigosos, culturas hostis, situações de privação material e perseguição religiosa. Nesta hora de intercessão noturna, colocamos uma muralha de fogo ao redor de cada servo teu que avança o reino em territórios espirituais sombrios. Fortalece os que enfrentam oposição violenta por pregar o Evangelho. Renova os desanimados pela falta de frutos visíveis. Supre todas as necessidades dos que deixaram confortos para obedecer ao chamado missionário, providenciando sustento financeiro, saúde e proteção. Livra-os de doenças tropicais, picadas venenosas, acidentes em lugares remotos sem assistência médica adequada. Abençoa suas famílias que ficaram, mantendo os laços afetivos fortes, apesar da distância e dos diferentes fusos horários. Abre portas para o Evangelho em nações fechadas, quebrando resistências culturais e barreiras religiosas milenares. Deus de compaixão, olha com misericórdia para os refugiados e desabrigados nesta noite fria. Enquanto muitos descansam em lares confortáveis, incontáveis pessoas não têm onde reclinar a cabeça com segurança. Nesta oração antes de dormir, clamamos por abrigo para os desprotegidos, alimento para os famintos, dignidade para os marginalizados. Levanta governos compassivos, organizações eficientes e indivíduos generosos que estendam ajuda prática aos necessitados. Protege mulheres e crianças vulneráveis nas ruas, guardando-as de violência, exploração e todo tipo de abuso. Abre portas de recomeço para os que perderam tudo, restaurando esperanças aparentemente mortas. Transforma corações indiferentes ao sofrimento alheio, despertando empatia e ação concreta em favor dos menos favorecidos. Lembra-nos que servir aos pequeninos é servir ao próprio Cristo, conforme tua palavra nos ensina. Usa-nos como instrumentos de tua provisão e amor para transformar realidades. Senhor sábio, abençoa os estudantes que encerram mais um dia de estudos intensos e preparação para o futuro. Concede descanso mental aos exaustos por horas de concentração, aos que absorveram conteúdos complexos durante o dia todo. Nesta oração vespertina, pedimos que durante o sono organize o conhecimento adquirido, fixando o aprendizado na memória. Remove a ansiedade pré-provas, o medo de fracassar, a pressão por resultados que rouba a paz. Derrama sabedoria sobre os que enfrentam decisões importantes sobre carreira, universidade ou caminhos profissionais. Protege a saúde mental dos jovens submetidos a pressões acadêmicas cada vez maiores, preservando a alegria de aprender. Levanta mestres inspiradores que não apenas transmitam informação, mas formem caráter e despertem potenciais. Abre portas de bolsas de estudo, oportunidades acadêmicas e conexões providenciais para os que têm limitações financeiras. Guarda os que estudam longe de casa em repúblicas, dormitórios
ou sozinhos. Pai provedor, intercedemos pelos desempregados que encerram mais um dia sem respostas positivas em suas buscas. A frustração de currículos não respondidos pesa sobre os ombros. A incerteza financeira tira o sono. Nesta hora de entrega noturna, renovamos a esperança dos que já enviaram dezenas de candidaturas sem sucesso. Abre a porta certa no tempo perfeito, aquela que trará não apenas sustento, mas realização e propósito. Capacita cada pessoa com novas habilidades valorizadas pelo mercado, atualizando conhecimentos para as demandas atuais. Remove desencorajamento causado por rejeições repetidas, substituindo por fé persistente e ações consistentes. Levanta conexões providenciais que recomendem, indiquem e abram caminhos antes invisíveis. Provê o necessário para as famílias enquanto a vaga ideal não se manifesta, multiplicando os recursos escassos. Transforma o período de desemprego em tempo de crescimento pessoal, descoberta de novos dons e realinhamento de prioridades. Senhor Criador, protege o meio ambiente e tua criação que sofre por ações humanas irresponsáveis. Nesta noite, pedimos perdão por nossa parte na destruição de ecossistemas, poluição de águas e ar. Desperta consciência ambiental nos líderes mundiais, decisões sábias que equilibrem progresso e preservação. Restaura florestas devastadas, recupera espécies em extinção, purifica mares contaminados por dejetos humanos, levanta cientistas comprometidos com soluções sustentáveis, inventores de tecnologias limpas que beneficiem a humanidade sem destruir o planeta. Muda o coração dos que priorizam lucro imediato sobre sustentabilidade a longo prazo, substituindo ganância por responsabilidade geracional. Ensina-nos a cuidar bem do jardim que nos confiaste, sendo mordomos fiéis dos recursos naturais disponíveis. Protege animais inocentes do sofrimento causado por crueldade humana, levantando defensores efetivos dos que não têm voz. Mostra-nos que preservar tua criação é forma de adoração ao Criador. Deus de paz, intercedemos pelas nações em guerra e regiões assoladas por conflitos violentos. Muitos encerram este dia sob bombardeios, fugas desesperadas, perdas irreparáveis de entes queridos. Nesta oração, antes de dormir, clamamos por cessar fogo, negociações bem-sucedidas, resoluções pacíficas de disputas antigas. Protege civis inocentes apanhados no fogo cruzado de ambições políticas e ódios históricos. Levanta líderes pacificadores comprometidos com diálogo genuíno, não apenas com vitórias militares ou territoriais. Cura traumas de guerra em crianças que testemunharam horrores incompreensíveis para mentes jovens e corações puros. Remove espíritos de vingança que perpetuam ciclos de violência através de gerações, substituindo por perdão e reconciliação. Restaura cidades destruídas, economias devastadas, famílias separadas pela brutalidade dos conflitos. Manifesta teu reino de justiça, onde prevalece a injustiça, tua paz, onde reina o caos destrutivo. Senhor Todo-Poderoso, fortalece os perseguidos por causa da fé em ti ao redor do mundo. Nesta hora noturna, lembramos os irmãos que não podem orar livremente, cultuar abertamente ou confessar Jesus sem risco de morte. Sustenta os aprisionados por pregarem o Evangelho, os torturados por não negarem o nome de Cristo. Concede coragem sobre-humana aos que enfrentam pressão familiar para abandonar a fé, aos convertidos rejeitados por suas comunidades. Protege as igrejas clandestinas que se reúnem em segredo, guardando-as de descoberta e represálias violentas. Levanta vozes internacionais que defendam a liberdade religiosa, pressionando governos opressores a mudarem leis injustas.
Consola as famílias dos mártires modernos, dos que pagaram o preço supremo por permanecerem fiéis. Transforma cada gota de sangue derramado em sementes de novos crentes, multiplicando a igreja perseguida apesar da oposição. Apressando o dia em que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Pai Celestial, encerra este dia abençoando cada pessoa que dedicou tempo para esta oração vespertina completa. Honra a fé demonstrada por permanecerem em oração até este momento, não desistindo no meio do caminho. Nesta hora final de entrega, recebe todas as petições pronunciadas e também aquelas guardadas no silêncio do coração. Manifesta respostas poderosas que glorifiquem teu nome e fortaleçam nossa fé. Testemunhos que outros ouvirão e crerão. Concede a todos descanso profundo e reparador nesta noite, sono livre de pesadelos e perturbações. Prepara-nos para o amanhecer com energias renovadas, disposição revigorada e esperanças restauradas. Guarda cada casa onde esta oração ecoou, cada coração que se abriu em vulnerabilidade diante de ti. Multiplica as bênçãos sobre os que compartilharem esta mensagem, alcançando corações necessitados ao redor do globo. Senhor da sabedoria, ilumina as mentes dos governantes e líderes nacionais que tomam decisões afetando milhões. Muitos encerram este dia carregando responsabilidades enormes pelos destinos de nações inteiras. Nesta oração vespertina, pedimos que concedas discernimento aos que elaboram leis, humildade aos que exercem poder, justiça aos que julgam casos importantes. Remove a corrupção que corrói instituições desde as fundações, trazendo à luz toda a negociação escusa e desvio de recursos. Levanta líderes segundo o teu coração, comprometidos com o bem comum acima de interesses particulares mesquinhos. Protege os políticos íntegros das armadilhas preparadas por adversários sem escrúpulos, guardando suas reputações e famílias. Derruba esquemas de poder que oprimem os fracos, desmonta estruturas de injustiça institucionalizada. Estabelece governos justos, que temam a ti e sirvam ao povo com dedicação honesta. Transforma corações endurecidos pela ganância em corações compassivos que se importam genuinamente com os governados. Deus provedor, derrama prosperidade sobre os empreendedores que arriscaram tudo para construir seus negócios. Muitos encerram este dia preocupados com fluxo de caixa, folhas de pagamento, concorrência acirrada. Nesta hora de entrega noturna, abençoa cada empresa fundada em princípios éticos e valores cristãos sólidos. Multiplica os clientes, amplia o alcance, aumenta as vendas daqueles que honram teu nome em suas transações comerciais. Protege os pequenos negócios da falência prematura, das dificuldades dos primeiros anos críticos de existência. Concede criatividade para soluções inovadoras, estratégias que diferenciem no mercado competitivo, parcerias mutuamente benéficas. Remove a ansiedade quanto às contas a pagar, substituindo por fé na provisão que sempre chega no tempo certo. Livra os empresários da tentação de atalhos desonestos, mantendo-os no caminho da integridade, mesmo sob pressão. Ensina-os a equilibrar lucro com responsabilidade social, prosperidade pessoal com generosidade comunitária. Senhor dos Exércitos, protege os militares que servem suas nações em missões perigosas ao redor do mundo. Nesta noite, intercedemos pelos que dormem em trincheiras, bases remotas, navios em alto mar. Guarda cada soldado, marinheiro, aviador de acidentes em treinamentos, confrontos armados, emboscadas inimigas. Concede sabedoria aos comandantes nas decisões táticas, protegendo suas tropas de estratégias equivocadas que resultam em baixas desnecessárias. Fortalece emocionalmente os que testemunham horrores da guerra,
preservando suas mentes da destruição causada por traumas profundos. Sustenta as famílias militares que vivem com medo constante, aguardando notícias dos entes queridos em zonas de conflito. Aproxima o dia do retorno seguro para casa, dos reencontros alegres depois de separações longas e dolorosas. Cura os veteranos marcados fisicamente e emocionalmente pelas experiências de combate vividas. Transforma corações endurecidos pela brutalidade em instrumentos de paz quando voltarem à vida civil. Pai misericordioso, estende tua compaixão sobre os profissionais de saúde mental que cuidam de almas feridas diariamente. Muitos terapeutas, psicólogos e conselheiros encerram este dia emocionalmente exaustos por carregar histórias pesadas de pacientes. Nesta oração, antes de dormir, renovamos suas energias emocionais, restauramos suas próprias necessidades de cuidado e autocuidado. Protege-os do esgotamento profissional, da transferência emocional prejudicial, do peso de responsabilidades que excedem limites humanos. Concede sabedoria para orientar corretamente, discernimento para identificar raízes de problemas complexos, paciência para processos lentos de cura. Levanta mais profissionais qualificados na área de saúde mental, suprindo a demanda crescente de pessoas necessitando ajuda especializada. Remove o estigma social que ainda cerca tratamentos psicológicos, facilitando que mais pessoas busquem ajuda sem vergonha. Abençoa financeiramente esses profissionais para que possam continuar servindo sem preocupações materiais excessivas. Senhor Criador, abençoa os artistas cristãos que usam seus dons para glorificar teu nome através da beleza. Nesta hora noturna, intercedemos por músicos, pintores, escritores, dançarinos e todos os criativos servindo o reino. Inspira novas composições que toquem corações endurecidos, obras visuais que apontem para o Criador, textos que transformem mentes. Abre portas em plataformas seculares para mensagens redentivas penetrarem onde sermões não alcançam. Protege a integridade artística daqueles que resistem à pressão de comprometer valores por popularidade ou lucro. Supre as necessidades financeiras dos que escolheram carreiras artísticas por obediência ao chamado divino, não apenas por paixão pessoal. Conecta artistas a produtores, empresários e investidores que acreditam em projetos com propósito eterno. Remove a mentalidade de escassez que gera competição destrutiva, substituindo por colaboração generosa que multiplica impactos. Levanta nova geração de artistas que dominem técnicas sem perder a unção, que alcancem excelência sem comprometer a mensagem. Deus de justiça, liberta os escravizados pelo tráfico humano neste exato momento ao redor do globo. Enquanto muitos descansam tranquilos, milhares são explorados sexualmente, forçados a trabalhos degradantes, mantidos cativos por redes criminosas. Nesta oração vespertina, clamamos por libertação sobrenatural dos aprisionados, por colapso das organizações que lucram com sofrimento humano. Levanta autoridades incorruptíveis que investigam e desmantelem essas redes, protegendo-as de suborno e ameaças. Concede coragem às vítimas para denunciarem, providenciando proteção efetiva contra retaliações dos traficantes poderosos. Restaura completamente as pessoas resgatadas, curando traumas profundos, reconstruindo identidades destruídas, oferecendo recomeços dignos. Desperta consciência global sobre a gravidade desse crime hediondo disfarçado em múltiplas formas contemporâneas. Usa tecnologia moderna para rastrear, expor e punir os responsáveis por essas atrocidades terríveis. Transforma vítimas em libertadores que ajudem outros ainda cativos. Senhor onisciente, orienta os cientistas e pesquisadores buscando curas para doenças que afligem a humanidade.
Nesta noite, intercedemos pelos que trabalham incansavelmente em laboratórios, procurando soluções para cânceres, doenças raras, epidemias. Concede insights revolucionários, descobertas que salvarão milhões, avanços que pareciam impossíveis até hoje. Remove barreiras de financiamento que atrasam pesquisas promissoras, conectando cientistas a investidores visionários dispostos a apoiar. Protege a ética na experimentação, impedindo que a pressa por resultados comprometa princípios morais inegociáveis. Acelera aprovações de tratamentos eficazes sem comprometer rigor científico necessário para garantir segurança. Derruba patentes que impedem acesso de populações pobres a medicamentos salvadores, priorizando vidas sobre lucros. Levanta médicos pesquisadores em países subdesenvolvidos, valorizando conhecimentos de medicina tradicional úteis. Manifesta tua sabedoria infinita através de mentes humanas dedicadas a aliviar sofrimento. Pai eterno, consola os que lidam com doenças mentais degenerativas, como Alzheimer e demências diversas. Muitos encerram este dia vendo entes queridos desaparecerem gradualmente, esquecendo rostos, nomes, histórias compartilhadas. Nesta hora de entrega noturna, fortalece os cuidadores emocionalmente devastados pelo processo doloroso de perda antecipada. Concede paciência sobrenatural para repetições infinitas, amor incondicional apesar do não reconhecimento, alegria nos momentos lúcidos raros. Supre as necessidades financeiras de tratamentos prolongados e custosos, de cuidados especializados ininterruptos. Preserva a dignidade dos doentes, mesmo quando não conseguem se cuidar sozinhos, garantindo respeito em todas as fases. Acelera pesquisas para tratamentos efetivos dessas condições devastadoras que roubam identidades gradualmente. Conforta famílias com memórias abençoadas dos tempos anteriores à doença, celebrando quem a pessoa era antes. Prepara os corações para despedidas inevitáveis quando chegar o momento final de partir. Senhor Salvador, alcança os viciados em pornografia e outras dependências ocultas que destroem silenciosamente. Muitos encerram este dia lutando sozinhos contra tentações que parecem invencíveis, vergonha impedindo buscar ajuda. Nesta oração antes de dormir, declaramos libertação sobre cada pessoa escravizada por imagens, fantasias, hábitos secretos degradantes. Rompe cadeias de vício sexual transmitido através de gerações familiares inteiras, quebrando maldições que passaram de pais para filhos. Cura feridas de abuso que geraram comportamentos compulsivos como mecanismos doentios de enfrentamento. Levanta grupos de apoio seguros, onde pessoas possam confessar lutas sem julgamento, recebendo suporte genuíno. Remove a vergonha paralisante que impede buscar terapia profissional necessária para processos de cura profundos. Protege casamentos sendo destruídos por traições virtuais tão destrutivas quanto físicas, restaurando confiança quebrada. Desperta consciência sobre consequências reais de consumo aparentemente inofensivo, educando sobre danos neurológicos causados. Deus de esperança, reaviva sonhos abandonados e visões esquecidas guardadas nos corações ao longo dos anos. Muitos encerram este dia convencidos que já é tarde demais para recomeçar, que oportunidades passaram irreversivelmente. Nesta oração vespertina, removemos mentiras do inimigo que roubam potenciais ainda intactos, esperando despertar. Reacende chamas apagadas por desencorajamentos repetidos, rejeições dolorosas, fracassos aparentemente definitivos. Mostra que enquanto há vida existe possibilidade de reinvenção, que teus planos não têm prazo de validade humano.
Levanta pessoas que acreditem nos sonhos alheios quando nem os próprios sonhadores conseguem mais crer. Abre portas que pareciam permanentemente trancadas. Cria oportunidades inesperadas em momentos menos prováveis. Ensina-nos que falhas passadas são degraus de aprendizado, não sentenças finais de incapacidade permanente. Transforma talentos adormecidos em vocações ativas, que glorifiquem teu nome e abençoem multidões. Senhor, estamos gratos porque tu sempre nos escutas. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em tua presença e colocamos nossa confiança completamente em ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.